Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai para essa aula aqui agora, onde nós vamos falar de comparação de frações, certo? Então nós temos aqui, pessoal, duas figuras, dois pentágonos sendo representados aqui. E aí está tendo uma pergunta aqui, né? Verdadeiro ou falso? Analisando as duas figuras que representam o mesmo inteiro dividido em partes iguais, a fração que representa a figura 1 é maior que a fração que representa a figura 2. Bom, vamos analisar para ver se isso daqui é verdade, né? Então, nessa primeira figura aqui, nós temos no total, né, 5 lados, certo? Ou seja, 5 triângulos, né? Então, para essa figura aqui, o meu denominador vai ser 5. Agora, quantas partes estão pintadas aqui, né? 1, 2, 3. Então, aqui no caso, o meu numerador vai ser 3. Bom, com relação à figura 1, né? Agora, com relação à figura 2, nós temos novamente, né, 5 triângulos. Então, o meu denominador vai ser 5. E quantas partes foram tomadas aqui, né? 1, 2, 3, 4, certo? Então, esse numerador aqui, ele vai ser 4. Ora, se a gente for comparar aqui as duas frações, ó, nós vamos ter então o seguinte, ó, tenho 3 sobre 5 e 4 sobre 5. Como os denominadores aqui, pessoal, eles são iguais, ó, então basta eu ver qual que é o numerador maior. Então aqui no caso, o maior vai ser o 4, certo? Então eu vou colocar o sinal para cá, ó, sinal da desigualdade, né? Ou seja, o 4/5 é maior que o 3/5. Ou seja, pessoal, essa afirmação aqui, ela é o quê? Ela é falsa, certo? Então, a resposta A afirmação é falsa. Tudo bem? Então agora a gente vai para um outro exercício. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui, ó, comparando as frações 2 sobre 5 e 1 sobre 10, qual é a alternativa correta? Então reparem, ó, aqui está perguntando qual é a alternativa correta, certo? Aqui no enunciado poderia estar, pessoal, uma pergunta diferente. Comparando as frações, qual é a alternativa incorreta? Estou dizendo isso, né, pessoal, por causa da prova paulista, né? Então a gente tem que ser bastante atento na leitura do enunciado. Por quê? Porque muitas das vezes você pode até fazer a conta certa, mas aí quando você vai colocar a resposta sem prestar atenção no que o enunciado quer, a gente acaba cometendo erros, tudo bem? Mas aqui no caso, ele quer então a alternativa correta. Então, para comparar essas duas frações aqui, ó, então nós temos o seguinte: 2 sobre 5 e 1 sobre 10. Reparemos, pessoal, que aqui, ó, os denominadores são diferentes, certo? Então, nesse caso aqui, para a gente poder comparar, a gente vai ter que tirar o MMC entre o 5 e o 10. Então, vamos lá, ó. Então, vou colocar o 5 aqui e o 10 aqui. Vou colocar aqui agora aquele tração. E aí, pessoal, vou começar a dividir o 5 e o 10 por números primos, né? Então, vocês lembram quais são os números primos? Então, o conjunto dos números primos pode ser dado por esse aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, e aí vai, né? Até o infinito. Então, o primeiro primo, né, que eu vou usar aqui para dividir pelo menos um desses dois números, então não precisa dividir os dois ao mesmo tempo, né? Basta dividir pelo menos um deles. Qual desses números primos aqui divide pelo menos um deles? E lembrando que tem que ser sempre, né, pessoal, o menor número possível.
Beleza? Então, analisando aqui é o 2, né? Vai ser aqui o 2, ó. E por que o 2? Porque o 2 consegue dividir aqui o 10. Então, ó, vamos colocar aqui então o 2. Dá para dividir o 5 pelo 2? Não. Então, só vou abaixar o 5. 10 dividido por 2, 5. Muito bem, agora eu tenho 5 e 5. Qual que é o menor número primo possível que eu posso usar aqui para dividir o 5? É o 2? Não, né? O 2 ele não dá para usar. Por quê? Porque se eu pegar aqui, por exemplo, né, e dividir o 5 pelo 2, o que vai acontecer? Ó, 5 dividido por 2, 2. E aí, 2 vezes 2, 4. E 4, 5 menos 4 é 1. Então, repara que nesse caso aqui, ó, teve resto. Então, eu não posso usar o 2 para dividir o 5, certo? Então, vamos lá, ó. O 3 eu posso usar? Também não, né? Não posso usar o 3. E o 5? Ah, o 5 eu posso usar. Então, vamos usar aqui o 5. Então, aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Colocamos o 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Então, quando chega aqui, pessoal, que deu 1 e 1, é porque as divisões terminaram. Agora eu vou fazer a multiplicação. Então, eu vou pegar aqui o 2 e vou multiplicar pelo 5. Então, 2 vezes 5, 10. Então, esse 10 aqui, que eu acabei de encontrar, ele vai ser o meu novo denominador aqui, ó. Então, eu vou calcular uma fração para essa fração aqui e uma outra fração para essa fração aqui, certo? Todas elas com o mesmo denominador. Por quê? Porque eu vou trazer esse 10 aqui, ó, para cá. E para cá também. Então vamos lá, vamos colocar aqui o 10 e aqui o 10. Agora, como que vai funcionar, né? Como que a gente vai calcular? A gente vai fazer assim, ó. Nós vamos primeiramente dividir os denominadores, ó. O denominador da nova fração pelo denominador da fração original. Então, 10 dividido pelo 5, quanto que é? É 2, né? Então, dá 2. Então, o que eu vou fazer com esse 2 aqui agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 2 e vou colocar ele aqui. 2. E vou multiplicar por alguém, pessoal, que eu vou colocar dentro desse parênteses aqui, ó. Quem que eu vou colocar aqui dentro? Ah, já sei, ó. Vou pegar aqui o 2 e vou colocar ele lá dentro. Beleza? Agora a gente vai trabalhar essa fração aqui da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Então nós vamos pegar aqui, ó, esse 10 e vamos dividir pelo 10. Então aqui no caso, 10 dividido por 10 dá 1. Então o que nós vamos fazer com esse 1 aqui? Nós vamos pegar esse 1 e vamos colocar ele aqui, ó. Beleza? Então esse 1, vou colocar ele aqui e vou multiplicar esse 1 por alguém que eu vou colocar aqui dentro. Vou colocar aqui dentro do parênteses. E eu vou colocar então esse 1 aqui, ó. Certo? Vou pegar esse 1 e vou descer ele para cá. Vou colocar ele dentro do parênteses. Pois bem, pessoal, agora basta fazer o cálculo aqui, né? Desenvolver essa fração e essa. Então vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4. Sobre o quê? Sobre 10, né? E com relação a essa, ó, eu faço 1 vezes 1, que vai dar quanto? 1, né? Sobre 10. Ah, então agora, ó, repare que é o seguinte, os denominadores agora são iguais.
Agora eu consigo fazer a comparação. Basta eu olhar o quê, né? Basta eu olhar os numeradores. Aí eu pergunto, qual numerador aqui que é o maior? Bom, é o 4, né? Logo, pessoal, essa fração aqui é a maior. Beleza? Tranquilo? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Como essa fração aqui, ó, corresponde a essa fração aqui, ó, isso significa então que essa aqui é a maior. Então vamos lá para a resposta ver qual que é a alternativa correta. Bom, 2 sobre 5 é maior que 1 sobre 10, está certo. Então, pessoal, a resposta correta é a A, beleza? Então aqui agora vamos para outro exercício, né, que é um exercício de simulado Prova Brasil de 2011, né? Então temos aqui, observe as figuras, José e Pedrinho. Temos aqui a figura do José e a figura do Pedrinho. Pedrinho e José fizeram uma aposta para ver quem comia mais pedaços de pizza. Então, quem comia mais pedaços de pizza, certo? Pediram 2 pizzas de igual tamanho. Pedrinho dividiu a sua em 8 pedaços. Então, ó, notemos aqui o seguinte, ó. 8 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E José dividiu a sua em 12 pedaços. Então, no caso do José aqui, ó, são 12 pedaços, enquanto a do Pedrinho são 8 pedaços. Bom, e comeu 9, né? Bom, eu esqueci de falar aqui, né, pessoal, que o Pedrinho ele dividiu a sua pizza em 8 partes iguais e ele comeu 6, né? Então aqui vai ficar assim, ó. Como o Pedrinho comeu 6, então eu vou pintar 6 partes. Vou pintar essa parte, essa parte, essa parte. 4, né? Já pintei 4, 5 e 6. Então repara que o Pedrinho comeu 6 partes de 8. No caso do José aqui, ó, o problema está dizendo que ele comeu 9, né? Então vamos pintar aqui 9 partes. Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bem. Aí vem a questão, né? Então, Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. A outra alternativa é José comeu o dobro do que Pedrinho comeu. A outra alternativa, Pedrinho comeu o dobro do que José comeu. E a última, José comeu a metade do que Pedrinho comeu. Bom, para a gente resolver isso aqui, né, pessoal, a gente vai ter que comparar as duas frações. Porque aqui no caso do Pedrinho, nós temos aqui o seguinte. O Pedrinho, de 8 pedaços, ele comeu 6. E no caso aqui do José, né, de 12 pedaços, ele tomou 9. Então, nós temos que comparar essa fração aqui, ó. 9 sobre 12 e 6 sobre 8. Qual que será que é maior, né? Bom, para isso, para a gente comparar essas duas frações aqui, ó, a gente vai ter que tirar o MMC entre o 12 e o 8. Então vamos lá, isso que nós vamos fazer agora, ó. Então o MMC entre o 12 e o 8 vai ser o seguinte. Vou dividir o 12 e o 8 pelos menores números primos possíveis, certo? Então vamos lá começar a divisão. E primeiro, né, claro, né, eu vou listar aqui o conjunto dos números primos, né, para ficar mais fácil para eu me guiar e não errar. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e daí por diante, né? Até o infinito.
Então, qual que é o menor número primo possível que eu vou usar aqui para dividir pelo menos um desses dois números aqui, ó? Pode ser o 2, né? Então, eu vou colocar o 2 aqui e eu faço 12, aliás, dividido por 2, 6. E agora aqui, né? 8 dividido por 2, 4. Certo. Agora, analisando esses dois, qual que é o menor número primo possível que eu posso usar para dividir? Pelo menos um deles. É o 2 de novo, né? Então, 6 dividido por 2, 3. E 4 dividido por 2, 2. Agora, de novo, né? Posso usar o 2, né? Então, como eu não consigo dividir o 3 pelo 2, eu vou só abaixar o 3. E 2 dividido por 2, 1. Agora, qual que é o menor primo possível que eu vou usar para dividir esse 3 aqui? Bom, aí no caso vai ser o próprio 3, né? Então, vou colocar o 3 aqui. 3 dividido por 3 é 1. E a gente sabe que quando chega em 1 e 1, né? Acabou as divisões. Agora a gente tem que fazer as multiplicações, não é isso? Então, a gente vai fazer 2, que é esse aqui, vezes 2, que é esse camarada aqui, vezes 2, que é esse aqui, vezes 3, que é esse aqui, ó. Então, fazendo a conta, a gente faz 2 vezes 2, 4. Agora a gente multiplica esse 4 por esse 2 aqui, que vai dar 8. E esse 8 por esse 3, que vai dar 24. Então, esse aqui vai ser o nosso novo denominador para essas duas frações aqui, ó. Então, vamos armar a continha. Vamos calcular uma fração para essa e uma nova fração para essa fração aqui, ó. Então, vou pegar o 24, vou colocar ele aqui. E agora, pessoal, eu vou dividir esse denominador por esse aqui, ó. Então, 24 dividido por 12, quanto que dá? Isso, dá exatamente 2, né? Então, eu vou pegar esse 2 e vou colocar ele aqui, ó. Tudo bem? E vou multiplicar por alguém que eu vou colocar dentro do parênteses, ó. Então, vou pegar esse 9 e vou colocar ali. Então, agora eu vou montar a conta dessa aqui, ó. Então, primeiro eu vou dividir o 24 pelo 8. 24 dividido por 8, a gente sabe quanto que é 3, né? Então, é 3. Vou pegar esse 3 e vou colocar ele aqui. E vou multiplicar ele por alguém que eu vou colocar dentro do parênteses, certo? Quem que eu vou colocar aqui dentro? Ah, você já sabe, né? Você vai colocar ali dentro o 6. Então, vamos colocar o 6. Agora só falta a gente desenvolver a conta, né, pessoal? Então, vamos lá, ó. Se eu pegar e fizer 2 vezes 9, 2 vezes 9, quanto que é? Vai ser 18. Sobre o quê? Sobre 24, né? Esse 24 aqui, ó. E aqui desse lado, né? Se a gente pegar e fizer 3 vezes 6, quanto que vai dar? Vai dar 18, né? Sobre o quê? Sobre 24 também. Então, repara, ó, que ambos os denominadores aqui são iguais. E também, pessoal, os numeradores. Então, nesse caso, as duas frações são iguais. Então, eu posso dizer que essa fração é igual a essa. Então, isso significa que essa fração é igual a essa. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta, né? Ó, tá aqui. Pedrinho e José comeram a mesma quantidade de pizza. É essa a alternativa correta. Então, vamos assinalar aqui o A e está terminado o exercício. Tudo bem? Então, vou ficar por aqui, pessoal. Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.